Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende. Já estamos invadindo o mês de agosto e vamos tratar da semana na Bolsa de Valores do Brasil, os fundos de investimentos, como estão os mercados externos, enfim, vamos dar aquele apanhado geral, aquela resumida básica para você ficar por dentro de tudo que rolou nos mercados na última semana. Bom, hoje eu tenho mais uma vez meus amigos Caio César e João Gabriel Schlitter. Saudades de vocês. Onde é que vocês estavam, hein? O bicho pegando fogo por aqui e vocês simplesmente abandonaram o quartel. Tudo bem, Caio? Fala, Rafael. Boa noite, João. Eu me escondi na mata, tirei umas férias aí, mas agora eu tô de volta. O meu caso foi para dar uma saudadezinha, cara. Aí você sumiu um pouquinho, senão fica com saudade, falou, pô, aí quando eu volto com uma moralzinha, sabe? É verdade. Valeu, João, Gabriel e Caio César, nossos debatedores desta sexta-feira. Bom, muito bem, tivemos uma semana aqui na Bovespa onde os mercados andaram praticamente de lado, né? Muitos ruídos internacionais, muitas informações contraditórias internas e externas e, por exemplo, tivemos uma semana marcada e pautada pelas questões da reforma tributária, que de fato ainda não chegou redonda no Congresso nem no Senado, muitos ruídos em relação à possível nova volta da CPMF, uma CPMF eletrônico. O Paulo Guedes ficou bravo durante a semana porque não é nada de CPMF, enfim, tampouco explicou exatamente o que é. Isso deixou os mercados muito inseguros, né? E tivemos o Senado aprovando a pauta do senador Álvaro Dias do Podemos, que pretende limitar o cheque especial e os juros do cartão de crédito, que está gerando muitas polêmicas. Isso acabou derrubando a Bolsa Brasileira. E lá fora, uma tensão imensa dos Estados Unidos com a China. Tivemos problemas relacionados ao TikTok, aquele aplicativo de redes sociais. E também, na última sexta-feira, uma birra do Trump, do presidente Donald Trump, agora com a Tencent, que é a controladora do WeChat, uma espécie de WhatsApp chinês, que na verdade é um super aplicativo. O programinha faz de tudo, transações financeiras, não apenas redes sociais, mas é sem dúvida uma questão que fez os mercados serem derrubados mundo afora, sobretudo nos Estados Unidos, e a Bolsa Americana Nasdaq sofreu demais. Esse caldo de problemas econômicos, ruídos de comunicação de parte a parte, está fazendo o mundo ficar tenso, enquanto, na verdade, o ideal seria uma tranquilidade para que as dificuldades econômico-financeiras trazidas com o problema do coronavírus mundo afora tivesse uma atenção muito mais direcionada. Caio, como é que você viu essa semana tão conturbada, tanto aqui quanto lá fora, e que, na verdade, fez o dólar subir, né? Sobretudo na última sexta-feira? A gente teve uma semana agitada aí no dólar, bastante volatilidade, na verdade, em todas as moedas. Eu queria pontuar, a semana realmente foi conturbada, a gente teve, vamos botar assim, no cenário político, bastante coisa para se discutir e bastante coisa para abrir volatilidade em moedas. Porém, a gente teve duas coisas que você acabou não mencionando e aí eu gostaria de adicionar aqui. Uma muito importante para o dólar, que é a decisão de taxa de juros no Brasil. Então, a gente saiu aí dessa quarta-feira de 2,25% para 2%, caiu 0,25%. Acho que o mercado já esperava mais ou menos essa movimentação de taxa de juros. Para quem é investidor internacional e vê um Brasil, um país, vamos botar assim, emergente, com risco político, ter uma redução de taxa de juros, para essa pessoa não é uma notícia boa, porque a pessoa pensa, poxa, eu posso investir aqui nos Estados Unidos, não vou pegar 2%, logicamente, talvez eu pegue 0,75 ou 0,5, mas ainda assim é uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos acaba ganhando. Então, a gente teve bastante movimentação por conta da nossa queda de taxa de juros e a gente teve bastante movimentação hoje em específico. Muita gente me perguntou por que o dólar estava subindo hoje, não só ontem, mas hoje também. A gente teve o payroll americano, né, que é o dado de empregos. Ele veio melhor do que o esperado. Eles esperavam mais ou menos 1.600 empregos, veio 1.700 e alguma coisa. Na verdade, 170 mil, desculpa. E, além disso, o desemprego caiu também. Eu não tenho aqui os dados ao certo, mas eu acho que veio 10%, veio para 10% a taxa de desemprego contra uma estimativa que era maior do que isso. Então, assim, a gente teve dois fatores importantes a favor do dólar e contra o real.
Então, isso empurrou um pouco da moeda americana para cima na data de hoje e, surpreendentemente, contra a tendência global de perda de força da moeda americana, né? Então, a gente ficou hoje um pouco contra a tendência. Eu, na verdade, não comentei esses dois fatos porque seriam os fatos mais relevantes da semana, né? Eu colocaria também a divulgação hoje do IPCA. Teve um aumento aí de 0,36%, né? Falando aqui da nossa economia. Mas, Caio, sinceramente, esses dados que você mencionou mexeram, claro, mexeram com o mercado, mas o que tivemos durante a semana foram fatos que chegaram, de certa forma, a criarem um ambiente no mercado muito mais volátil do que esses dados que já estavam pré-programados, né, para serem divulgados, né? Tivemos muitos ruídos externos, por isso que eu nem mencionei esses, né? De fato, tivemos uma melhora na questão do emprego nos Estados Unidos hoje com a divulgação do NFP, né, Non-Farm Payroll. Tem uma dificuldade de traduzir esse negócio, né? Seria dados de emprego não agrícolas, né, mais ou menos isso, ou dados do emprego em geral, né, excetuando-se os empregos no agronegócio americano. Ele foi melhor que o esperado, mas ele teve uma diminuição em relação ao anterior. Então, isso fez com que foi bom, mas foi melhor do que o do mês passado. Então, essa diminuição deixou os mercados um pouco descrentes em relação à recuperação econômica americana. E eu vou te falar uma coisa, essa briga do TikTok, o João vai ter que explicar para a gente, porque o João, que é um monstro aí nos mercados offshore, conhece tudo sobre a dinâmica macroeconômica externa. Antigamente, né, João, o pessoal brigava, era a guerra do petróleo, era problemas muito mais sérios. Hoje em dia o pessoal está brigando por causa de TikTok. Que história é essa, hein, João? Tem gente dizendo que isso é uma versão moderna da Guerra Fria, né? Será, bicho? Hoje em dia a briga por informação é muito grande, né? Então, esses aplicativos eles têm acesso a decisões em tempo real dos consumidores, dos seus clientes, né? E já tem um tempo que o governo americano, em especial o governo Trump, ele vem entrando em conflito com esses grandes aplicativos chineses por questão, acusando tanto de espionagem, manipulação de dados e tudo mais, e utilizando isso de alguma forma para manipular o mercado americano, que não seria a primeira vez que vemos essas distorções em relação à realidade reportada pelas empresas chinesas e entre as informações reportadas por eles e a realidade, né? Então, assim, o governo ele vem pedindo já há muito tempo que eles abrissem fossem mais transparentes, e como eles não querem realmente passar essas informações de bandeja para o governo americano, eles ficam fazendo essa dificuldade. E no caso do TikTok, o governo começou a ameaçar de impedir de que ele funcionasse nos Estados Unidos, onde teve uma fuga aí que é a possibilidade da compra pela Microsoft, comprar o aplicativo aí que fez tanto sucesso nos últimos anos, aí batendo recordes de adesão de clientes. Mas em relação ao que eles dizem que é Guerra Fria, porque é difícil você, um governo, entrar em briga contra outro governo, né? Então, a forma de minimizar, de não mostrar que é um embate direto entre os dois países, entre os dois governos, eles atacam realmente as empresas, e com isso afeta a economia como um todo. Então, assim, acho que tem ainda muitos dados, muita água para rolar, para a gente ter mais informação, mas o TikTok foi a bola da vez, mas não será a única empresa que o governo americano vai implicar. Sem dúvida nenhuma. E só para contextualizar, para você que está ouvindo o nosso podcast, eu sempre chamo a atenção. Aqui você vai ter informação de qualidade para você tomar a sua opinião, né? Mas vamos aos fatos. O João chamou muito bem a atenção sobre essa guerra da informação. E como é que começa essa birra, eu gosto de colocar assim, do Trump com o TikTok? Houve um comício pré-campanha eleitoral do Trump em Tulsa, no estado de Oklahoma, onde milhares de usuários do TikTok e fãs da banda K-pop, a banda teen sul-coreana, eles reservaram milhares de lugares online para esse comício de Donald Trump em Tulsa, né, num ginásio. E, na verdade, houve um boicote, porque houve uma reserva de ingressos, mas ninguém foi, logicamente. E toda essa organização aconteceu por meio do TikTok, né? Esse aplicativo aplicativo de vídeo mensagens, coloquemos assim.
E a partir disso, o Trump começou a culpar o TikTok por essa organização ou por dar suporte, suporte logístico e digital para que esse tipo de manifestação ocorresse. Então começa aí a briga do Trump com o TikTok especificamente. Mas essa questão, essa guerra sino-americana não é de hoje, ela vem lá com a questão do 5G, né, da Huawei, né, tendo aí ampla e melhor competitividade frente às operadoras americanas para a implementação do 5G em todo o mundo, né? Então, além disso, há uma briga muito grande pelo controle e o domínio da informação. E agora tivemos na última sexta-feira a inclusão do WeChat, que é, como eu repito, um tipo de WhatsApp chinês utilizado em larga escala, sobretudo na China, mas também no mundo todo, onde o aplicativo ele não é apenas um aplicativo de mensagens, ele é uma carteira virtual, ele permite envio de dinheiro, ele permite envio de mensagens, de arquivos, enfim, é sem dúvida uma multiplataforma, um super aplicativo, como estamos acostumados a chamar. E aí, nessa briga, há por trás um controle de informações, e o João chamou muito bem a atenção disso, porque o Trump tem muito medo que a China esteja manipulando essas informações contra a sua candidatura nas eleições de novembro, né? Então, Trump está assumindo um inimigo comum para os americanos, claro, com as suas pretensões políticas eleitorais em primeiro plano, mas trazendo um debate, um inimigo comum, para tentar arrebanhar aqueles que têm certa desconfiança da China, né, como player no mercado mundial. E isso acaba denotando vários ruídos de informação, porque não tem nada comprovado, as empresas chinesas vêm sendo boicotadas, e essa guerra comercial, Caio, me permita discordar, eu acho que até ficou em segundo plano, porque temos hoje uma guerra muito maior de informações. Isso derrubou o dólar aqui no Brasil na semana, 3,7 de queda, e a Bolsa Brasileira hoje caiu 1,3. Eu me pergunto se não está faltando espaço, talvez na guerra comercial, né, de tarifário. Talvez eles tenham exaurido as opções de discussão por lá, e eu acredito muito que eles estão migrando talvez para outras coisas agora, né? Talvez seja bom para a candidatura do Trump, mas é ruim para o mundo como um todo, né? Acho que excelente, pode levantar aqui isso como um problema que vem, não digo problema, né, mas um efeito vem acontecendo já podemos dizer, mais de uma década, né? A gente voltar no passado, eu lembro de situações que aconteciam de donas de casa no governo americano que se reuniam via Orkut para poder boicotar uma empresa que aumentava os preços ou fazer alguma atitude com elas não concordassem. Depois, manifestações que eram organizadas via Facebook. Agora você tem essa questão do TikTok. Então, assim, será que as empresas viam o poder que elas têm de formar opinião e movimentar as massas através das suas fontes de notícias, seus aplicativos e tudo mais? Ou será que realmente são as pessoas somente tomando decisões? Não, mas olha só, essa é uma ótima questão e eu quero chamar o Caio também para opinar. Porque, na verdade, o Orkut, para quem não lembra, né, foi o primeiro, digamos, a primeira rede social mundial mesmo, né, lançada pelo Google, depois veio o Facebook, e aí temos as outras redes sociais por aí. Mas o que há de incomum entre elas? Todas elas estavam sob o guarda-chuva das informações de empresas americanas, né? Na verdade, Orkut, Facebook, é uma grande praça pública. É uma praça pública virtual, onde as pessoas se encontram, trocam ideias, se organizam para o debate político e para a manifestação popular. Eu queria chamar a atenção, assim, a gente sabe que esse plano de discussão, você falou, ficou em segundo plano, realmente pode ter ficado em segundo plano. Essa questão de uso de dados, eu queria chamar a atenção porque às vezes parece irônico o Trump falar que isso é uma coleta de dados por parte do TikTok ou alguma ajuda para ir contra a campanha dele. É só a gente trazer um nome muito famoso lá no começo da eleição dele, que é a Cambridge Analytica, que, enfim, não foi comprovado o fato, mas dizem que foram usados dados de americanos em favor da eleição do Trump, através de um aplicativo, que no caso era o Facebook. Então, assim, parece ser uma jogada política, ao meu ver, e parece ser uma jogada política
vide a exaustão da forma com que eles estão lidando a guerra comercial. Eu imagino que seja também uma tacada em prol das eleições. Você falou muito bem, você fazer um inimigo comum é muito bom quando você tem uma base dividida, né? Porque ou você tem um objetivo comum ou você tem um inimigo comum. Então, quando você cria um inimigo comum, você acaba juntando as pessoas, que no caso dele estava se tornando muito difícil, porque entre os republicanos a base estava se rompendo entre as pessoas que eram contra todo esse radicalismo dele e as pessoas que realmente eram mais radicais. E houve processos políticos muito importantes nos Estados Unidos recentemente, sem mencionar o coronavírus, e como o governo americano, né, capitaneado pelo Donald Trump, lidou com ele, né, e ele é muito criticado internamente por isso. Esse é um calcanhar de Aquiles imenso que ele vai ter. Teve o movimento Black Lives Matter também, que recentemente angariou e trouxe politicamente muitos prejuízos para a campanha do Donald Trump, mas, de certa forma, ele está tentando desviar o assunto, né? Era uma máxima também que, politicamente, no Brasil sempre foi muito forte, né? Quando você não gosta do assunto, troque o assunto, né? Não se desvia dele, você troca o assunto, e é isso que o Trump tem tentado fazer. Em relação à Cambridge Analytica, você lembrou muito bem, é uma empresa inglesa que foi teoricamente inserida no contexto por uma espionagem russa para favorecer o Trump nas eleições. Não ficou nada comprovado, mas manchou a imagem do Facebook porque manipulou algoritmos, né, trocou informações, enfim, fez com que o discurso acabasse sendo modificado em favor da campanha do Trump em detrimento da Hillary Clinton, né? Mas só para a gente encerrar esse assunto, João, rapidamente, você não acha que a partir desse momento a gente tem governos liberais, né, ou que se dizem liberais mundo afora, mas mostrando práticas cada vez mais intervencionistas, né? Essa é uma intervenção direta, não só jurídica, mas social, né? Como é que você vê essa dicotomia política aí de um governo que se diz liberal, mas tomando medidas nacionalistas e absolutamente intervencionistas na vida das pessoas? Acho que você falou muito corretamente, né? Liberal hoje em dia é uma bandeira que as pessoas adoram levantar, mas as atitudes dificilmente elas são colocadas em práticas. Sim, se posso colocar como exemplo toda essa política monetária feita pelo governo americano atualmente para tentar de mitigar os efeitos da crise. Mas realmente foram governos que foram eleitos com uma bandeira não intervencionista, dar maior liberdade ao setor privado e tudo mais. Mas se essa realmente foi a intenção inicial, não está sendo cumprida. E medidas como essa vão contra o que vem sendo pregado, desde que, obviamente, que seja comprovado que há uma intenção das empresas chinesas de manipulação e tudo mais, e mitigação das liberdades individuais através desses aplicativos, o que não foi feito ainda. Mas você assumindo todas as decisões como um todo, a gente vê que muitos governos que são eleitos com a bandeira liberal, na prática, acabam balançando para o outro lado a maneira que as dificuldades vão apertando, porque existe aquele fator psicológico, né? Melhor mostrar serviço, mesmo fazendo alguma coisa que não seja tão boa, mas mostrar que está fazendo algo do que deixar o mercado se ajustar sozinho. Então, assim, é muito difícil, eu acho que não vai ser para a minha geração, e talvez para os nossos filhos, ver um real governo liberal que vai deixar a iniciativa privada assumir e deixar as coisas serem aprimoradas e desenvolvidas com base na competição. E o Trump, né, foi eleito com essa bandeira, né, desregulamentação da economia, né, criticando o Obamacare, né, que foi a política de saúde implementada e aprovada nos Estados Unidos pelo governo Obama. Ele rapidamente tirou e foi, na minha opinião, talvez a única medida realmente liberal que ele tomou. De resto, o que temos visto na última semana é nacionalismo, intervencionismo. Poxa, o Steve Mnuchin, né, secretário do Tesouro americano, estava pedindo, pelo amor de Deus, para Nancy Pelosi aprovar o pacote de ajuda extra, né, de $400 semanais. Ou seja, é dinheiro printado, né, impresso para a população, intervenção na vida social das pessoas, né, fechamento de fábricas tivemos. Olha só, o governo ele chegou a intervir na fábrica da GM para produzir respiradores, ou seja, é o governo metendo a mão nos meios de produção. Isso aí é muito mais comunismo do que
liberalismo. Mas vamos ver, páginas para os próximos capítulos aqui no nosso podcast. Vamos falar então aqui da nossa cozinha, e eu quero trazer justamente essa discussão de liberalismo, protecionismo, porque tivemos uma semana marcada pela reforma tributária, né? E isso acabou respingando demais nas oscilações da Bovespa, que não é que interrompeu, mas segurou-se numa trajetória de alta. Fechou o mês passado em alta, mais uma vez, em alta de mais de 8%, mas fechou a semana praticamente no 0 a 0. E mais uma vez tivemos uma semana no 0 a 0. Caio, como é que você está vendo essas tensões da economia política, né, dentro da Bolsa de Valores e trazendo para a sua área de expertise, que é o câmbio? Você lembrou muito bem em relação à taxa de juros, né? Estamos em patamares nunca dantes navegados de 2% ao ano, e o comportamento das empresas nesse momento em relação ao dólar. Como é que você está avaliando esse processo? Olha, acho que você fez 3 perguntas, né? A primeira sobre a reforma tributária. A reforma tributária é uma pauta que a gente tenta trazer há um tempão, né? Acho que o Covid, logicamente, veio e atrapalhou toda essa questão de votação, mas é uma reforma extremamente importante. A gente precisa de uma reforma tributária. Agora, se vai incluir a nova CPMF ou se não vai incluir é uma outra questão, mas a gente precisa de uma reforma tributária. A Bolsa, ela quer essa reforma tributária. Então, assim, a gente viu os movimentos da falta de vontade de se começar a votar essa reforma. Então, assim, é uma questão que o Brasil precisa retomar e, infelizmente, falta talvez força de coalizão, porque se você pensa numa república, numa democracia de coalizão, falta realmente o mais importante, que é a coalizão para você poder levar isso adiante. Com relação ao que você comentou das empresas na Bolsa, eu queria trazer o que a gente teve de bastante importante nessa semana, foi a questão do teto dos juros do cheque especial, que afetou aí os bancos, ficou naquela tensão se ia votar, se não ia votar, e agora, 45 do segundo tempo, o Rodrigo Maia disse que iria vetar essa questão, que seria a definição de um teto para os juros do cheque especial. Mais do que vetar, Caio, perdão interrompê-lo, ele nem vai levar a pauta para a votação, né? Ou seja, é mais grave ainda. Quer dizer, grave no ponto de vista político, né? Ele tem lá, como presidente da Câmara dos Deputados, né, essa prerrogativa. Ele coloca ou não as pautas em votação. Por isso é um cargo muito importante e muito disputado politicamente. Ou seja, mesmo aprovado no Senado, a Câmara, nesse momento, nem vai levar em votação, justamente por uma consciência e uma ideia muito fixa do Rodrigo Maia, que esse projeto não tem o menor sentido, né? E acho que cabe muito bem na nossa discussão de liberalismo e intervencionismo, né? Você prega o liberalismo e você quer definir um limite de quanto uma pessoa pode cobrar por um serviço que é dela. Então, assim, cabe bastante nessa questão de liberalismo, sem entrar se juros de cheque especial é alto ou se é baixo. E aí, por fim, acho que você perguntou como isso tudo afeta o dólar, né, que era a parte que me tange aqui. Para o investidor internacional, o que o investidor internacional, quando ele olha para o Brasil, ele vê? Primeiro de tudo, risco América Latina. Então, ele olha os pares da América Latina. Ele vê bagunça, isso que ele vê aqui dentro, né? Porque essa questão dos juros, por exemplo, de cheque especial, de bancos, isso foi discutido em março, não tem nem 6 meses. Ou seja, rasga-se completamente o código jurídico, a segurança jurídica para qualquer investidor aqui dentro. Março não, eu ouço desde quando eu era criança. Tem o problema dos juros dos bancos, o spread bancário. Nem foi uma pauta política. Não, correto, mas em março isso foi discutido pela Câmara e pelo Senado e foi rechaçado essa questão de forma clamorosa, veemente. Realmente, quando o Congresso dá um sinal de que a qualquer momento pode intervir em um mercado, e quando a gente está falando de um mercado gigantesco como o mercado bancário, isso cria uma estabilidade muito grande para o investidor que, por algum momento, pensou em trazer a sua empresa ou fazer investimentos para empreender aqui no Brasil, né? Pois com qualquer projeção que você faz de longo prazo, você tem que colocar choques políticos que são imprevisíveis e que podem realmente jogar um fluxo de caixa positivo para algo realmente completamente deficitário.
Eu acabei interrompendo o Caio, eu queria que ele completasse, por favor, o raciocínio. Perdão, Caio. Acho que o João foi muito bem, eu vou até puxar o gancho dele. A pessoa, quando vem lá de fora, ela pensa exatamente a primeira coisa que ela vê é como está a América Latina, né? Então, o Brasil é uma proxy, né? Um exemplo de América Latina, vamos botar o maior deles. Então, quando a pessoa entra, ela vê os pares também com que o Brasil negocia. E aí, vamos botar que no cenário todo mundo está mal, mas todo mundo continua sobrevivendo. Então, a pessoa ela olha isso primeiro. Depois ela olha no Brasil. E aí, no Brasil, muito pelo nosso histórico de mudanças políticas, até tem gente que diz que até o passado jurídico no Brasil é incerto, né? Porque às vezes vem uma lei e muda tudo que já estava decidido no passado, que é completamente descabido. A primeira coisa que um investidor internacional grande vê no Brasil é o risco político, e aí ele vê essas movimentações que são totalmente descorrelacionadas, né? Então você tem, a gente estava começando a votar as reformas, lógico, veio o Covid para atrapalhar, mas a gente estava começando a votar as reformas e aí mudou completamente. Agora a gente está votando se vai ter teto ou se não vai no cheque especial. Então, assim, ver essas mudanças e essa falta de continuidade nos projetos que são mais importantes. E, por fim, muitas vezes ele vê custo de capital, né, o custo de empregar um brasileiro ou de não empregar um brasileiro, e a potencial de geração de novos clientes, novos negócios no Brasil. O que, assim, a gente sabe que o Brasil tem muito potencial para geração de novos negócios, mas não é bem explorado pelo governo, não é uma coisa que é facilitada para quem vem de fora. Eu acho que essa é muito a cabeça de grandes empresas que vêm para o Brasil, e eu acho que vocês até devem ter mais motivos para acrescentar aí. Politicamente, só para dar uma informação mais precisa e completa, né? O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, ele fez um projeto de lei para implementar um teto de juros para cheque especial e cartão de crédito durante a pandemia somente. É bom também deixar bem registrado, né? Qual é a ideia principal desse projeto? É fazer com que as pessoas que têm acesso a cheque especial e a cartão de crédito utilizem esse dinheiro que está ali à mão mais facilmente de uma maneira urgente em qualquer tipo de situação inesperada nesse momento de pandemia, né? Na verdade, é uma ideia que ela não se restringe somente a você limitar juros, mas, na verdade, é ter acesso a crédito. Esse é o grande mote desse projeto. Agora, eu, inclusive, tenho o senador Álvaro Dias em boa conta, mas é um projeto equivocado desde o início, porque, primeiro, além dele, inicialmente, mexer com regras tarifárias que são absolutamente consagradas e juridicamente seguras, faz com que todo o sistema bancário, que na verdade é dependente dessa questão de juros e suas taxas, faça a sua reorganização. Então, por exemplo, os grandes bancos vão limitar o crédito à pessoa física depois dessa medida, caso ela seja aprovada, porque eles vão naturalmente retirar recursos dessas áreas. É uma questão de mercado, né? Então ela acaba sendo pouco inteligente do ponto de vista prático, onde ela gostaria e queria inicialmente chegar, que é justamente no crédito facilitado para as pessoas de classe média e classe baixa, né? E, na verdade, a grande discussão, na minha opinião, que é o mais absurdo de tudo, é você mexer com a regra do brinquedo. Não dá para você mexer com a regra do brinquedo quando ele está sendo jogado. Isso faz com que todo o sistema jurídico e econômico-financeiro do Brasil esteja em risco. Não pode, a partir de uma canetada, isso ser simplesmente implementado. E mais, isso foi pauta tem menos de 6 meses. Então, desculpa, me alonguei na minha opinião, mas o projeto ele tem até uma boa ideia, mas ele é completamente equivocado na sua implementação e na sua organização jurídica. Ele precisa ter alguma organização jurídica, e aí eu estou com o presidente da Câmara. Não é nem hora de votar uma coisa dessa. Eu acho que, só para complementar, para não ficar muito extenso, foi uma coisa que eu falei, assim, independente, sem entrar em mérito se é caro ou se é barato, se tem inadimplência, se não tem inadimplência, você imagina, você tem um produto, você vende esse produto no preço, por algum motivo, mas você vende no seu preço. E aí vem o Estado e fala para você, olha, o seu preço é caro, eu vou botar um teto nele por N questões. Você imagina, para quem vê de fora,
a incerteza que gera isso. Então, você pensa numa fábrica alemã que vende um determinado produto e ela vem para o Brasil e tem um custo de montagem de fábrica que são milhões de dólares e demora um tempo. E a pessoa chega aqui, monta isso, e aí vem o intervencionismo do governo e diz, olha, o seu produto é caro. A partir de agora ele vai valer no máximo X. Logicamente, isso influencia a cabeça de qualquer um, né? Qualquer um que esteja do lado na ponta de quem está vendendo. Eu acho que isso é um sinal ruim para o mercado bancário até internacional que gostaria de entrar no Brasil, talvez. E, assim, tem outras medidas muito mais eficientes e práticas do ponto de vista econômico para você derrubar a taxa de juros. É lógico que a taxa de juros do cartão de crédito é exorbitante. É lógico que ela chega a ser abusiva, é absurda, né? Não tem a menor dúvida disso. Mas para baixá-la, é outra forma que você precisa usar. É aumentar a concorrência, incentivar as fintechs, entendeu? Tem outras maneiras muito mais práticas, efetivas e seguras do ponto de vista jurídico para que isso seja de fato implementado nas camadas que mais precisam, as camadas de baixa renda. Mas eu queria trazer para a gente finalizar a questão que envolve diretamente o mercado financeiro, que são as ações dos grandes bancos. Como é que os grandes bancos vão se posicionar em relação aos seus papéis no mercado? A gente já teve uma queda hoje de Santander, Itaú e Bradesco. E olha que tivemos recentemente divulgação de balanços trimestrais que mostraram queda, mas foram quedas muito menores. Como é que você está vendo essa movimentação, hein, João? Falando em relação ao mercado financeiro, né, você vê que a Bolsa aí fechou acima dos 100 mil pontos, mas com uma ligeira queda. Isso mais causado pela rejeição da proposta lá do novo estímulo do governo americano, que aumentou a aversão ao risco, né? Você vê que o mercado ficou muito na expectativa que ter mais um outro pacote de estímulo. Acho que as pessoas estão viciadas nessa droga chamada política monetária, né? E quando não veio, achando que isso realmente ia dar um fôlego realmente para as empresas que vieram afetadas por essa crise do Covid, só que não veio. Então, assim, essa quebra de expectativas fez realmente esse aumento da aversão ao risco e fez a Bolsa devolver um pouquinho mais. E depois disso, para piorar aqui no Brasil, como a gente falou, esse projeto de limite de teto de juros cobrado, você coloca os bancos numa situação muito mais complicada, que são partes muito integrantes, com peso muito alto no índice de ações aqui brasileiro, que faz com que realmente... Mais de 20%, né, João? Realmente. Então, onde você... Dando como exemplo, uma queda aí, pequena nas ações de bancos vai ter um efeito muito, muito forte no índice de ações. E com isso acaba sendo um problema que se autoalimenta, onde os próprios investidores, vendo esse efeito do índice, podem achar que, inclusive, por já ter quando você vai avaliar todo esse movimento de alta que teve nos últimos meses,